Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e como sempre, fica aqui o meu convite para você que ainda não segue o Mind Asset na sua plataforma de áudio preferida, já ir lá seguir para ficar por dentro de todos os nossos próximos episódios. E bom, hoje aqui no estúdio eu conto com uma presença especial, que é a presença do Silvio Castro, que é responsável pela área de Global Solutions e pelo Fund of Funds, para a gente bater um papo sobre a evolução da indústria de gestão de recursos, as áreas que ele lidera e, claro, também sobre carreira. Então, Silvio, seja super bem-vindo aqui ao Mind Asset, é muito bom poder contar com a sua presença aqui. Prazer, obrigado pelo convite. Vamos lá, então. Eu queria começar pela sua carreira, né? São mais aí de 25 anos de trajetória no mercado financeiro. Você passou por instituições renomadas até se juntar a gente aqui no Itaú. Então, eu queria saber um pouquinho mais dessa história e também o que te levou a assumir esse desafio, né? E se juntar aqui a nós nesse ano. Legal. Bom, eu começo a minha carreira no final dos anos 90, já em Asset Management, no banco ABN AMRO, um banco holandês que tinha uma presença local aqui no Brasil. Isso foi antes do ABN comprar o Banco Real. Eu comecei trabalhando em desenvolvimento de produtos e logo depois eu entrei no programa de trainee do banco e fui colocado na área de gestão de risco. O que cá entre nós foi uma grande sorte que eu dei, porque é um enorme aprendizado você trabalhar com gestão de risco, cálculo de risco, porque você precisa aprender muito sobre a dinâmica dos mercados, distribuições de resultados, precificação, e isso acabou me ajudando ao longo do resto da carreira toda. Bom, depois de 2 anos na área de risco, eu fui alocado no que seria uma área de solutions lá, que era gestão de mandatos para clientes institucionais. Então, eu fiz isso por mais alguns anos depois, e o banco tinha um programa que enviava algumas pessoas para fazer mestrado ou MBA fora. Então, eu fui para Londres fazer o meu mestrado em finanças e fui de novo alocado numa outra área de solutions, só que dessa vez na matriz do banco na Holanda. Fiquei um tempo lá fazendo mandatos com uma cara um pouco mais sistemática, quantitativos, mas também para investidores institucionais. E aí, quando eu volto para o Brasil, eu volto para assumir uma área de Fund of Funds, ainda no ABN AMRO Banco Real. Fiz isso por mais alguns anos e depois eu fui convidado para ajudar a fundar um family office e fiquei um tempo gerindo esse recurso dessa família, uma família bem grande do agronegócio, antes de ser convidado pela Goldman Sachs para montar uma área de investimentos, que aí sim já era uma combinação de solutions e FOF, mas focado para clientes de private, né? Bom, foram 4 anos na Goldman como responsável pelo time de investimentos, antes de ser convidado pelo Credit Suisse para tocar a mesma área lá. Então também era uma área bem importante de gestão de mandatos e Fund of Funds. Fiz isso durante 7 anos e aí depois eu tive uma passagem empreendedora, montando uma asset independente. Fiquei 2 anos e pouco gerindo fundos multimercado, fundos de equities long bias, antes desse grupo ser absorvido pelo Julius Baer no Brasil, onde eu fiquei por 1 ano cuidando de uma das diretorias lá, antes de ser convidado para me juntar aqui à Itaú Asset como responsável pelo time de Solutions e FOF. Então, de alguma forma, minha carreira inteira sempre foi em Solutions ou foi em FOF. Sim, e aí o Cas, o Constantini, a equipe toda da WMS me deu essa oportunidade incrível de ser responsável pela junção dessas 2 áreas. Perfeito. E aí, como você falou, né? A gente está falando aqui de solutions, global solutions, de fund of funds. Eu queria que você também explicasse o que são essas áreas, quem são os clientes, né? Um pouco mais também para o nosso público aqui, né? Do podcast como um todo. Claro. Quem está acostumado a ouvir esse tipo de bate-papo
sabe que a gente tem uma certa mania de usar os nossos jargões e achar que todo mundo Entende. conhece eles e é parte do dia a dia de todas as pessoas, e de fato não é. Então, deixa eu voltar para trás e explicar um pouquinho o que é a área de solutions. Quando a gente pensa num business de asset, ele, na verdade, ele tem algumas áreas de gestão distintas. E aqui na Itaú Asset, a gente tem 3 muito claras. Você tem a área de multimesas, que são as equipes responsáveis pelos nossos mandatos de multimercados, gestão ativa de renda variável, long bias e tal. Além disso, então essa área é a área que a gente chama internamente aqui de multimesas e fica sob a responsabilidade do Arlindo. A gente tem uma segunda área muito importante, que é o que a gente chama de Asset Core, que basicamente gere todos os nossos produtos de prateleira. Então, toda vez que alguém compra um produto gerido pela Itaú Asset, entenda que está sendo gerido pelo time do Pedro da Asset Core. Agora, quando você procura a Itaú Asset para trazer um mandato, para pedir algo que funcione para a sua realidade específica, aí é um mandato de solutions. Então, basicamente, o que a gente faz é gestão de mandatos. Para quem? Para quem precisar no banco. Então, a gente gere mandatos institucionais para clientes internos do grupo, para clientes institucionais de fora do grupo, ou seja, clientes do banco. A gente gere recursos para clientes corporativos, a gente gere recurso para pessoas físicas, de alta renda, private. Então, de uma forma geral, e com o mundo do Fund of Funds, a gente acaba chegando com a capilaridade no banco inteiro. Então, no fundo, essa é uma área que é responsável por gerir mandatos para todos os segmentos do banco, desde que seja uma demanda específica. Uhum, perfeito. E também gera um pouco de dúvida e curiosidade, o mandato também do FOF em si, do Fund of Funds, né? O que isso significa? Bom, Fund of Funds, como o próprio nome ele diz, na verdade é você compor uma carteira alocando em gestores, que podem ser internos ou externos. Muitas vezes as pessoas elas imediatamente vinculam Fund of Funds a produtos multimercado, mas na verdade não é. Um portfólio de Fund of Funds pode ter gestores de ações, junto com gestores de renda fixa, junto com multimercado, junto com ilíquidos. Então, toda vez que você compõe um portfólio onde você aloca em cotas, isso é um Fund of Funds, independente de qual é o mandato específico para aquele time. A gente tem sim na nossa grade produtos do Fund of Funds que são específicos para uma classe de ativo. Então, os nossos clientes conhecem o multi-hedge, o multifundos, conhece o Orion, o Aquila, a família Polaris, para ilíquido, são todos exemplos de produtos focados numa classe. Mas, na verdade, o mandato da área de Fund of Funds ele é mais abrangente do que isso. Perfeito. Super claro, e é interessante também trazer essa visão, né, dessa oferta como um todo também, dessa visão global. E aí, Silvio, eu fico também querendo que você traga mais sobre essa visão, sobre a evolução da indústria de gestão de recursos em si, né? Quando a gente olha para cá, de trás para frente, né? De onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente vai, trazendo aqui um pouco mais da sua experiência também. Bom, como eu falei para vocês, né? Eu entrei na indústria no final dos anos 90 e era muito incipiente ainda o processo de gestão de produtos multimercados, né? Por exemplo, ou mesmo a parte de gestão de equities ativas. O que a gente tinha eram algumas pouquíssimas casas independentes e alguns mandatos muito específicos dentro de assets de alguns bancos. A legislação também ainda era bastante restritiva. Isso valia tanto para os multimercados, a legislação de fundos tradicional, quanto para produtos previdenciários, especialmente para produtos previdenciários. E aí o que a gente repara é que ao longo
2 décadas e meia, a gente viu uma evolução incrível e aí eu posso falar, como responsável pela área de Fund of Funds, tanto local quanto internacional, que de fato a nossa indústria não deixa nada a desejar para as melhores do mundo, inclusive a americana, né. Então, eh, coisas que chamam atenção. A gente tem uma indústria hoje de gestão de multimercados que nas últimas 2 décadas, 3 décadas, a gente viu pouquíssimos casos de assets com, explosão, como a gente gosta de usar no jargão da nossa indústria, enquanto no mundo de hedge funds globais, isso é algo relativamente usual de você ver, especialmente durante períodos de crise. Então, a gente conseguiu fazer uma coisa incrível no Brasil, que foi criar uma indústria enorme, altamente sofisticada e com controles de risco, seja regulatório, seja de gestão de risco de mercado, que permitiu que a gente fizesse isso em alta escala, mas com um risco muito controlado para o investidor final, e com muita transparência, e com muita liquidez, que é outra característica incomum nessa indústria, quando você sai dos produtos fundos mútuos, vamos chamar assim. Uhum, perfeito. E quando a gente olha, você trouxe aqui, não deixa a desejar, mas quando a gente olha para a experiência internacional, tem algo também que a gente possa extrair ou que você veja aqui dentro de um futuro próximo ou não de evolução? Acho que sim. Eu acho que tem 2 coisas que me chamam a atenção. Uma é em produtos, ETFs, que eu vou falar daqui a pouquinho, e a outra eu vou falar do mundo de multimercados especificamente. Vamos começar pelo multimercados. Quando a gente fala hedge fund lá fora, o próprio termo ele já traz uma certa explicação. Um produto hedge fund, ele foi criado ali nos anos 70, 80 nos Estados Unidos como produtos de hedge. Então, tipicamente, ele comprava um gestor, por exemplo, comprava uma carteira de títulos de renda fixa com algum tipo de opcionalidade, às vezes, de converter em ações. E aí, como você tinha um risco de mercado do pré-fixado, porque a depender do que acontecia com a curva de juros nos Estados Unidos, esses títulos de renda fixa podiam ganhar ou perder, mas ele também tinha um risco de renda variável, porque dependendo do que acontecesse com o valor da empresa, aquele título de renda fixa podia virar uma ação. O gestor, ele tinha que de alguma forma pensar em como ele fazia o hedge do risco renda fixa e do risco renda variável, e sobrava um prêmio para o investidor. Então, essa foi a essência do que a gente chama de hedge fund. De lá para cá, a evolução foi gigante. A gente criou diversas subclasses que vão desde produtos de arbitragem, como esse que eu descrevi até agora, como fundos long and short de renda variável, fundos macro, fundos quantitativos e por aí vai. Fundos de distressed debt. E aí, o que eu acho que é interessante comentar é que o que a gente chama no Brasil de hedge fund é, em larga escala, uma das subclasses da indústria lá fora. Basicamente a macro. E em certa medida a gente pode esticar isso para o long bias, que tipicamente é um produto de hedge fund globalmente também. Mas quando a gente pensa por esse ângulo, o que a gente pegou foi um pedaço da indústria de hedge funds global, colocou uma lente e isso virou praticamente 100% da nossa indústria. A gente conseguiu com isso criar gestoras absolutamente excepcionais, a gente conseguiu formar talentos classe mundial para gestão de produtos macro no Brasil, que também fazem uma gestão global dos seus portfólios. Isso é fato, a maior parte dos riscos que a gente percebe hoje nos portfólios dos multimercados muitas vezes está fora do Brasil, mas por peculiaridades do nosso mercado de capitais no Brasil, é muito difícil ainda a gente ver o desenvolvimento das outras subclasses. A gente começa a ver um desenvolvimento importante na parte de distressed. A gente mesmo, uma das nossas mesas do Multimesas, está fazendo um trabalho absolutamente excepcional
na gestão desse tipo de ativo que requer um entendimento legal que transcende só a gestão. A gente vê algumas outras casas que a gente aloca no mundo de Fund of Funds fazendo isso com muito sucesso no Brasil, mas não são todas as classes de hedge funds globais que a gente consegue fazer. Talvez, da mesma forma que a gente foi desenvolvendo uma expertise para fazer macro global, talvez a gente veja um desenvolvimento no Brasil para outras subclasses também, operando ativos no mundo todo, porque eu acho improvável que a gente ganhe no curtíssimo prazo uma massa crítica no nosso mercado de capitais para esses produtos de arbitragem serem líquidos e diversificados o suficiente. Bom, falando um pouco de ETF, a impressão que a gente tem é que não é uma questão de ser, é uma questão de quando esse desenvolvimento. E à medida que as discussões de gestão de portfólios dos clientes, aí falando especialmente do nosso mundo solutions, caminha para uma gestão focada em você definir um mandato, mesmo para um cliente de conta, e você gerir ele, o que a gente chama de fee-based, que você cobra uma taxa independente da construção da carteira, muito parecido com um fundo exclusivo, por exemplo, é natural, até porque a gente viu isso acontecendo em outros lugares do mundo, que você vai ter um aumento importante na alocação desses fundos que tem um propósito muito específico de te expor a um vértice, a uma classe, a uma subclasse. Isso vai ser um building block fundamental, na nossa opinião, na construção dessas carteiras. Algo que a gente já vê e a gente já faz há muito tempo na gestão das nossas carteiras internacionais. Perfeito. E esse ano também a indústria de ETFs no Brasil completou 20 anos, então a gente teve muitos conteúdos a respeito desse mercado. Vou dar um spoiler também, que daqui a pouco a gente vai ter mais para encerrar esse ano com chave de ouro também. Mas super interessante ver toda essa sua visão e esse contexto externo também, e como isso se reflete aqui para a gente internamente no nosso país. E agora eu queria puxar a nossa conversa para um lado um pouco mais sobre cenário e trazendo um pouco também da sua expertise em termos da área de solutions, né? Ali vocês olham muito para ciclos econômicos. Atualmente a gente vê um pouco desse descompasso em relação à política monetária quando a gente olha aqui para o Brasil, para os Estados Unidos, Europa. Como é que isso está na cabeça de vocês, né? E tem se refletido também nos portfólios, Silvio? Legal. Bom, quando a gente pensa em gestão, é sempre um trabalho multidimensional, né? Então, você tenta interpretar o que está acontecendo com variáveis relacionadas a crescimento, mas você também tenta interpretar com relação às variáveis relacionadas à gestão de política econômica de uma forma geral, o impacto disso em variáveis relacionadas à inflação, o emprego. Você tenta também interpretar quão otimista e pessimista o mercado está, quanto de risco o mercado está percebendo em cada classe de ativo, e aí, de alguma forma, você tenta sistematizar essa combinação em algo que seja aplicável na prática na gestão do portfólio. É isso que a gente tenta fazer o tempo todo, e é por isso que a gente precisa atrair e reter gente muito competente para poder acompanhar esse conjunto de variáveis e criar um senso, né, um nexo delas. Bom, como que a gente gosta de pensar dentro da nossa área de solutions? Isso é um trabalho coletivo, como eu falei. A gente, primeiro, tenta entender em que momento a gente está do ciclo. Isso é uma característica humana. A gente gasta uma parte muito grande do nosso tempo vivendo no passado e no futuro, e às vezes a gente tem uma certa dificuldade de viver o presente. O que a gente tenta fazer no nosso processo é, antes de mais nada, olhar um pouco o presente. Em que momento a gente está do ciclo? Mas isso não vale muita coisa se isso não ajudar a gente a gerar algum resultado dessa informação. E a gente foi fazer um trabalho
em parceria com o time do Thomas na área econômica, eles fizeram um trabalho absolutamente excepcional, que foi testar hipóteses. Então, hipóteses do tipo, a depender do momento do ciclo que a gente está, existe algum valor excedente se você comprar bolsa em determinadas regiões do mundo, se você aplicar em high yield, se você comprar ouro, se você comprar outras commodities, se você aplicar juros, se você comprar uma determinada moeda. E eles foram testar essas hipóteses para cada uma dessas classes. E o que eu achei interessante é que o que a gente percebeu é que, de fato, aonde a gente está agora, independente da nossa projeção para o futuro próximo ou futuro distante, aonde a gente está agora é uma variável que ajuda a gente a ganhar dinheiro prospectivamente para os próximos 30, 60 dias. A gente fez a mesma coisa para a inflação, para entender se a tendência de inflação ajuda a gente a se expor a determinadas classes de ativo de uma forma que a probabilidade de ganhar dinheiro está ao nosso favor. Isso é uma coisa importante. Todo processo de gestão é um processo de tomada de decisão com incerteza. Então, o máximo que a gente pode querer é ter as incertezas a nosso favor, é jogar com a probabilidade a nosso favor. E é exatamente esse o resultado desse estudo que o time do Thomas preparou para a gente, para cada uma dessas classes. Então, hoje, o nosso processo, ele fica muito alicerçado nesse entendimento. E aí, conforme esse entendimento, o nosso comitê ou os nossos comitês vão fazendo os ajustes para deixar a gente mais exposto ou menos exposto a uma determinada classe. A outra coisa que a gente percebeu que faz muita diferença é a gente também precisa entender um pouco qual que é a percepção de risco que já está embutida nos ativos e na forma como os mercados estão operando. Isso também traz informação. A depender de como isso está acontecendo, a gente fica mais ou menos exposto numa determinada classe. Então, essa sistematização que a gente fez com o apoio do time do econômico, hoje tem um papel muito importante para facilitar o nosso entendimento como grupo e os nossos ajustes. Perfeito. É muito interessante ver como todo esse ecossistema funciona na prática também, né? O Thomas sempre fala também nas nossas lives, você também já participou aqui dos nossos conteúdos, então entender o mecanismo por trás dessas soluções é super interessante aqui para a gente também. E aí, aproveitando para entrar dentro do cenário hoje, né? Como que vocês estão lendo aqui todas essas variáveis e o que está em pauta ali para vocês? Legal. Bom, vou começar pelo cenário externo. A gente ainda tem uma visão construtiva para o cenário lá fora. A gente está exposto em posições alocadas em renda variável internacional, em todos os mandatos que permitem. Os nossos mandatos lá fora, sob a tutela ali do Roberto Martins, também estão expostos à renda variável acima do que seria a alocação neutra. E a explicação é a seguinte: historicamente, usando janelas muito longas para trás para testar essa hipótese, se você está num ciclo onde o crescimento ele está saudável, você tem um retorno excedente interessante para estar alocado em classes como bolsa e como high yield. Isso acontece 100% do tempo? Não, mas acontece na imensa maioria do tempo, o que para a gente é mais do que suficiente. Então, enquanto a gente tiver essa visão construtiva para a atividade global, que significa que a maior parte das economias desenvolvidas e emergentes seguem num processo de crescimento ainda robusto, a gente deve permanecer exposto em ativos com mais risco de equities ou relacionados a equity, como high yield. Aí muita gente deve estar pensando, mas e o preço? Será que já não subiu muito? E a gente fez esse estudo também. A variável valuation, é claro que ela é super importante, a gente gasta um tempo imenso em tentar interpretar isso. Mas o que a gente percebe ela não é a variável primária para análises táticas, ela é secundária. Ou seja, enquanto a gente está num ciclo de crescimento,
a gente ganha dinheiro comprado em ativos de risco. Agora, na hora que o ciclo virar e o crescimento desaparecer, as classes muito caras tendem a uma reversão muito maior. Então, esse é o grande cuidado que a gente está tendo agora. A gente está comprado, mas a gente está super atento com relação a possíveis viradas nesse ciclo. Não está no nosso horizonte de curto, médio prazo. Assim, olhando uma boa parte de 2025, a gente não vê essa virada, mas em ela acontecendo, a gente acha que o impacto pode ser importante. Então, a gente vai ser muito cuidadoso daqui para frente nessas exposições. Isso posto, a gente segue comprado. Com relação à renda fixa, a gente tem ainda lá fora, a gente tem uma exposição bem pequena aplicada em juros no resto do mundo, especialmente desenvolvido. A explicação para isso é que a tendência de inflação, que é aquela segunda variável que eu comentei, ela continua embicando para baixo. O que é uma boa notícia para os bancos centrais, porque de certa forma permite que eles possam ir ao longo do tempo desacelerando um pouco esse ritmo de política monetária que foi bastante restritivo ao longo desses últimos 2 anos, pelo menos. Agora, a gente não vê o mesmo retorno esperado, nem a mesma probabilidade de sucesso que a gente vê na parte de renda variável. E isso fez com que a gente trabalhasse numa alocação um pouco menor para a classe, né? Bom, deixa eu vir um pouco para o Brasil agora. A gente também fez, com o apoio da nossa área de renda variável dentro de Solutions, algumas análises que a gente achou muito interessante. Já virou lugar comum, quando você faz qualquer discussão sobre bolsa no Brasil, que a bolsa está barata. E tem várias métricas que a turma usa, né? O pessoal fala, eu estou olhando aqui o valor da empresa sobre o lucro operacional, está baixo. Eu estou vendo o preço sobre o lucro, está baixo. Ou eu faço um cálculo de uma TIR, que seria qual que é o retorno que eu espero para aquela ação, se ela voltar para um nível de preço que eu considero adequado, acima do IPCA, a TIR real. Todas essas métricas falam para a gente o seguinte, tá barato, historicamente tá barato. Só que a gente fez o seguinte estudo, a gente falou, bom, ok, vamos assumir que de fato tá barato e esse valor ele vai ser destravado. Qual é o gatilho para destravar esse valor? E aí a gente chega na seguinte conclusão, o grande gatilho para destravar valor é quando você começa um ciclo de política monetária de afrouxamento, ou seja, começar a cortar juros. E isso tipicamente é muito potencializado quando você está com a política fiscal sendo percebida como mais restritiva, porque aí você abre mais espaço para a política monetária afrouxar e aí o mercado reage bem e você destrava bastante valor. Nesse estudo a gente fez o seguinte, falou, bom, vamos pegar o nível de olhar para trás, décadas para trás, vamos pegar o nível de valuation que o mercado está negociando agora e vamos testar essa hipótese de se de fato a política monetária sendo menos restritiva é o que ajuda. E aí o que a gente percebe é o seguinte, no nível de valuation atual, em ciclos de aperto de política monetária como o atual, o retorno excedente de bolsa não é muito alto. E isso está fazendo com que a gente fique ali mais perto do neutro, flutuando muito mais para posições abaixo do que seria o nosso neutro, do que posições acima, em que pese o fato da gente reconhecer que está barato. E aí, o mesmo raciocínio que eu fiz para a parte do internacional, eu acho que vale para cá. Na hora que virar esse ciclo de política monetária, e também, como todo ciclo vai acontecer em algum momento do tempo, esse valor vai ser destravado e aí tem um retorno potencial enorme. Só que eu acho que um pouquinho de paciência vai se pagar, porque o custo do capital no Brasil é muito alto. Então, entrar na hora certa faz muita diferença, ou perto da hora certa faz muita diferença. Até lá a gente vai ficar muito atento. Vamos para a renda fixa para a gente concluir. A gente tem adotado uma visão relativamente conservadora para a parte de renda fixa. A razão é que também a gente olhou para trás, tipicamente, quando você tem uma percepção de que a política fiscal ela está
relativamente, vou colocar do jeito que eu acho que é mais técnico possível. Quando a política fiscal ela está estimulando a atividade, tipicamente a expectativa do mercado para que a inflação permaneça sob controle é que a política monetária vai ter que, de certa forma, travar um pouquinho a atividade. E isso, é claro que o mercado já está olhando para frente, a estrutura a termo de juros já embute uma porção de altas para frente. Agora, é difícil você ganhar dinheiro com posições aplicadas no começo de um ciclo de aperto de política monetária, porque tipicamente você não sabe precisar o tamanho que ele vai ter. Quando a gente já vai se aproximando mais do fim do ciclo, o mercado já vai começando a perceber a mudança de trajetória, de inflação, já começa a ver aquela luz no fim do túnel de política monetária, e aí normalmente é quando você captura a maior parte do upside. Então, como a gente está mais perto do começo do ciclo do que do fim do ciclo, justifica a gente trabalhar com posições com prazo médio mais curto, uma exposição total um pouco menor, e isso tem funcionado muito bem para a gente ao longo desse ano. Não, perfeito. Acho que foi uma super aula aqui de gestão, pensamento também analítico e entendimento, né, de todos esses contrabalanços aqui de mercado também. Então, te agradeço por compartilhar isso aqui com a gente. E, Silvio, entrando quase na etapa final aqui do nosso papo, né? A gente conversou sobre carreira, trajetória, as áreas que você lidera também, toda essa construção da área, né, de solutions e sua visão também para os mercados. E agora, partindo mais para o lado pessoal também, queria perguntar o que você costuma fazer no seu dia a dia para aliviar a pressão do mercado. Não, são 24 horas por 7 aqui, né, trabalhando, buscando resultado, mas como é que você faz ali para se distrair um pouquinho também? Dizem que o único jeito é a gente, de alguma forma, meditar. Tem gente que medita parado, tem gente que medita se mexendo. Eu gosto muito de fazer esporte. Eu gosto de pedalar, sempre pedalei, agora eu tenho corrido um pouco mais, gosto de fazer outros esportes, jogo um pouco de tênis, estou começando a aprender a jogar outras coisas, então isso é a minha meditação, é a forma que eu consigo me desligar um pouco e deixar o meu subconsciente ali trabalhar e organizar as ideias que a gente ficou discutindo ao longo da semana, que não é curta, Com né, certeza. na parte de gestão. Então isso é a minha forma de ter aquele respiro um pouco de mercado para ter certeza que você tem a perspectiva correta da floresta e você não está perto demais da árvore, né? E depois que eu descobri a facilidade de você aumentar sua capacidade de leitura usando esses audiobooks enquanto você corre, cara, aí eu consegui unir o útil ao agradável, porque além de tudo eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo e tô lendo bastante, né? Ou pelo menos ouvindo bastante. Olha, maravilha, é uma boa dica, realmente. E se você tiver dica de leitura aqui também, nossos ouvintes são super, super curiosos para saber o que tá aí no dia a dia também. Agora, o que eu vou te perguntar também é mais relacionado à sua trajetória e à carreira, né? Então, a gente vê que você foi, né, construiu uma trajetória de sucesso. E quais foram as principais características ou o que você percebe aqui, né, nos profissionais que se destacam nesses termos também? Olha, já que a gente estava falando de livro, teve um livro que eu li, escrito pelo Charlie Munger, que fala que investimento é a última arte liberal. Arte liberal é um tipo de formação nos Estados Unidos onde você estuda uma porção de áreas do conhecimento. Você não está especializado absolutamente em nenhuma. E a tendência é a gente imaginar que as pessoas que trabalham com investimento, elas são extremamente especializadas. Mas eu acho que para fazer esse trabalho de uma forma eficiente, eu acho que a gente tem que ser muito mais generalista do que parece. É muito difícil imaginar você fazer uma boa gestão macro
se você não tiver um bom entendimento de geografia. É muito difícil você interpretar o impacto de uma política, seja fiscal, seja monetária, seja creditícia, numa determinada região, se você não entender um pouco da história daquele lugar. É muito difícil você tradear um derivativo se você não tiver estudado biologia e física, porque a gente basicamente se apropriou de modelos da biologia e da física para precificar opções, por exemplo. Matemática nem se fala, né? A gente também acha que investir é uma ciência muito exata, mas na verdade ela tem muito de ciências humanas. Se você não entender sociologia, é muito difícil, ou psicologia especialmente, é muito difícil você entender como os outros agentes vão processar aquela informação e como que eles reagem, né? E por fim, se você não tiver um bom entendimento de estatística, porque no final, como eu falei no começo, a gente sempre está lidando com incerteza. Incerteza é sempre probabilidade das coisas acontecerem de um jeito ou de outro jeito. Então é muito importante a gente entender como que a estatística joga esse jogo. E por fim, você precisa ter um pouco de criatividade para poder pensar o que pode vir a acontecer. A outra coisa que eu acho que vale muito a pena é a gente buscar um pouco em outras áreas de conhecimento essa capacidade de interpretar a incerteza. Então, por exemplo, eu li um livro super interessante recentemente falando sobre como que jogadores de pôquer pensam as suas apostas. Como que eles dosam o risco, como que eles sentam depois para fazer o pós-mortem do jogo, né? Então, eu acho que essa curiosidade, eu acho que ela é super importante para quem gosta e se interessa por investimento. Com relação à carreira, eu acho o seguinte, você precisa dar um pouco de sorte. Essa que é a pura verdade, assim. E eu sei que não é o que muita gente gostaria de ouvir. Você precisa dar sorte de cair numa área que prenda a sua atenção, que faça você se apaixonar por aquilo. Você precisa ter sorte de encontrar ao longo da sua carreira gente que confia em você, que te dá oportunidade. E essas coisas a gente não controla. O que a gente controla é a gente se preparar para tentar ser o mais completo possível e ser uma escolha mais óbvia possível para as pessoas que possam vir a te dar oportunidade. Isso a gente controla. Uhum. Perfeito, perfeito. Acho que a gente encerrou super bem o nosso papo aqui. Então, Silvio, obrigada por topar participar do Mind Asset, de compartilhar sua visão e também todos esses conselhos e aprendizados. Espero que você volte aqui em breve também. Super prazer. Obrigado pela oportunidade de novo. Maravilha. E para você que nos acompanhou até aqui, não esquece de seguir o Mind Asset para ficar por dentro de tudo que a gente conversa aqui no nosso podcast. Obrigada e até a próxima.